Bem-vindos ao nosso primeiro seminário sobre projeto de vida. Quero, antes de tudo, deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que acreditaram nessa proposta, nesse desafio e que fizeram aí as suas inscrições. Eu posso observar aqui que a gente tem um perfil bastante diversificado. Temos aqui jovens, moças, rapazes, casais jovens, temos também alguns adultos que se inscreveram, temos também algumas pessoas maduras, pessoas que me conhecem bem, pessoas que não me conhecem tanto e pessoas que também não me conheciam até aqui. Eu quero deixar então a minha palavra de agradecimento a todos vocês. Meu muito obrigado. Eu gostaria de pedir a você, nesse momento inicial aqui da minha fala, que se abrisse o máximo possível, abrisse a sua mente, você pudesse agora relaxar um pouquinho e permitir que a sua alma, o seu coração e especialmente a sua compreensão pudesse se abrir o máximo possível. E eu digo isso porque muitas vezes nós participamos de alguns encontros, seminários e às vezes até de um sermão em uma igreja, e às vezes nós nos colocamos numa posição completamente neutra, indiferente, e então nós tiramos a oportunidade de aprender. E eu gostaria que você se abrisse o máximo possível para que a sua compreensão estivesse naquele estágio, naquele status realmente de aprendizado e que você possa assimilar o máximo possível. Essa é a minha expectativa. Eu gostaria muito que, de alguma forma, ao término, daqui a pouco, desse seminário, você pudesse sair com alguns desafios, sair para viver uma nova realidade de vida. E qual é o nosso objetivo aqui, nesse seminário? Olha, eu já venho há algum tempo lendo, estudando, planejando, escrevendo, e nesse período eu tive também a oportunidade de aplicar algumas dessas coisas que eu vou dizer aqui à minha própria vida. E o meu objetivo primeiro é, de alguma forma, inquietar, quem sabe desestabilizar cada um que se inscreveu, especialmente aqueles que estão mais acomodados aí na sua zona de conforto. Então eu tenho como objetivo mexer um pouco com essas pessoas. E quero também, em segundo lugar, levar as pessoas a questionarem, né, cada um de vocês, a questionar a trajetória, né, até aqui, para que, quem sabe, nesse momento presente, possa trazer algumas diretrizes para a sua própria vida. E, por último, eu gostaria de apresentar algumas ferramentas que poderiam ou que poderão facilitar no sentido de elaborar um novo caminho para cada um dos inscritos. Eu preciso, antes de qualquer coisa, trabalhar alguns aspectos presentes e, quem sabe, alguns aspectos também passados da nossa própria vida, porque eu acredito que sem que a gente esteja livre para pensar, livre para poder olhar um pouquinho para o futuro, se a gente estiver preso a alguma coisa, a gente não vai ter nenhum tipo de evolução. Então, para isso, eu vou levantar aqui uma tese para poder trabalhar e mexer um pouquinho com vocês. E, basicamente, eu creio piamente que, sob vários aspectos, todos nós estamos presos a uma determinada ou determinadas realidades. E como é que eu vejo
esse mundo presente? Eu vejo esse mundo presente, e eu vou tentar aqui, através de um desenho, representar essa ideia, e que eu chamo aqui, em primeiro lugar, que é uma realidade macro. Então essa é a realidade a qual todos nós estamos inseridos. Mas não apenas nessa realidade macro. Cada um de nós acaba desenvolvendo uma realidade a qual eu chamo de micro. Cada um de nós vivendo aqui uma realidade, assim como eu estou desenhando, e nenhum dos desenhos ele saiu igual, cada um de nós desenvolve essa realidade micro. Então, temos aqui a macro e temos a micro. E todos nós estamos conectados, estamos ligados, energizados à nossa própria realidade. Isso significa que todos nós, querendo ou não, vivemos dentro de um próprio mundo único. E veja bem, mesmo uma família onde existem ali vários filhos, e por mais que eles sejam criados da mesma forma, por mais que tentem implantar o mesmo sistema de educação, cada um deles acaba criando a sua própria realidade de mundo, em função das suas aptidões, das suas vocações, dos seus dons, também dos seus talentos. Então, você percebe às vezes que numa família, um tem mais aptidão para a área de exatas, e aí vai fazer matemática, vai fazer física, química, outro mais por uma área, quem sabe, biomédica, vai fazer medicina, outros mais pela área humana, a área de humanas, e vai fazer ali psicologia, serviço social, e assim por diante. E o que acontece? O que acontece aqui é que cada um de nós vai, desde o momento do nosso nascimento, cada um vai formando como que um tijolo sobre outro tijolo, que é uma construção da nossa própria realidade. E aí nós herdamos algumas coisas, como por exemplo alguns arquétipos psicológicos. Herdamos de forma genética algumas realidades, as quais muitas vezes passamos pela vida e nem nos damos conta. Isso até um certo estágio da vida. Porque a partir de um certo estágio da vida, nós então começamos também a contribuir uma grande parcela para que essa realidade de mundo ela possa acontecer. E isso diz respeito, por exemplo, às minhas próprias escolhas. A cidade que eu vou morar, a pessoa os meus amigos com quem eu vou andar, a pessoa que eu vou escolher para me casar e formar minha família, o curso de faculdade, enfim, eu vou formando essa própria realidade. E isso, é claro, sem ainda levar em consideração de que a vida ela é constituída dentro de uma realidade de atritos. E desde muito cedo, todos nós recebemos aqui traumas para tentarmos nos ajustar às nossas próprias realidades. E muitas vezes esses atritos são tão grandes que começam a formar calos. E eu me lembro quando a minha filha ainda era bebezinha e eu olhava o pezinho dela e via aquela coisa lisinha, via aquele todo desenho ali, né, de todas as linhas, e eu dizia a mim mesmo, né, isso aqui daqui a um tempo vai gerar uma casca, isso aqui vai gerar um atrito maior, e isso aqui vai
enfim, tentar de alguma forma se encaixar dentro de uma realidade no sentido de adaptação. Então, essa é a construção aonde muitas vezes nós temos aqui traumas. E esses traumas podem, na medida em que o tempo vai passando, servir como uma espécie de tentáculo que vai nos aprisionar. E é por isso que eu digo que todos nós estamos presos a essa realidade. E especificamente nessa realidade aqui micro. São mundos diferentes em que nós vivemos e que criaram para nós e que nós também acabamos criando. Então, pense bem. Quando a gente vai cumprimentar alguém, a gente pergunta assim: ei, como você está? É claro que é uma atitude de cumprimento. A gente faz isso com todas as pessoas. Mas o que está nas entrelinhas, o que está por trás disso, é que eu estou, na verdade, querendo investigar como é que está o mundo no qual essa pessoa que eu estou perguntando, o que está acontecendo ali naquele mundo específico dessa pessoa. E aí não é exagero afirmar que todos nós, sem exceção, estamos presos de alguma forma às nossas próprias realidades. Ou seja, eu acabei me tornando escravo da minha própria realidade. Você já pensou sobre isso? Você já foi abordado sobre essa ideia? Então, esse mundo aqui da nossa própria realidade, ele delimita muitas das nossas ações. E eles trabalham até mesmo no sentido de nos sufocar e de suprimir algumas das nossas capacidades, nos levando a algumas consequências sérias e graves na nossa própria vida. Só que isso não é visível. Não nos ensinaram acerca dessas realidades que muitas vezes elas são realidades invisíveis, são realidades abstratas, são realidades psicológicas, realidades emocionais. Não nos falaram acerca dessas coisas. Agora, é fato que muitas vezes nós estamos cativos numa realidade que é palpável, que é tangível, que diz respeito à questão de local, que diz respeito a pessoas. Mas na maioria das vezes, o que acontece é que nós estamos cativos dentro do nosso próprio micro mundo e nós não temos a ideia disso. Então, é por isso que nós nos tornamos escravos da nossa realidade. E eu pergunto a você, o que diante dessa explanação aqui você acha que você é escravo? Quando, por exemplo, você pensa assim, poxa vida, eu poderia fazer uma viagem. Mas aí você pensa, mas eu não posso viajar porque eu tenho que cuidar do meu filho. Eu não posso viajar porque eu preciso fazer comida para minha filha. Eu não posso fazer isso, fazer aquilo outro porque eu tenho que cuidar do gato. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu tenho que alimentar o cachorro do vizinho, né? Não que ele seja um cachorro, né? Eu tenho que alimentar o pet que o vizinho colocou sob minha responsabilidade. Eu não posso viajar porque eu não acredito que a minha casa vai ter a devida segurança. Eu não tenho ninguém que possa cuidar da minha residência enquanto eu saio.
Ou então você tem alguém que é codependente emocional de você e que você não pode fazer nada sem que ela esteja olhando para você, ou o contrário também é válido. Você é tão codependente emocional de alguém que você já não desenvolveu mais amizades com o seu grupo. Se você é mulher, você não tem mais aquele grupo de amigas. Se você é homem, você não tem mais aquele grupo de amigos. Ou você não consegue desenvolver nenhum tipo de atividade em que você preservou a sua própria privacidade e a sua própria individualidade. E o que eu quero dizer é que todos nós, sem que percebamos, nós acabamos permitindo que alguns tentáculos acabem nos aprisionando. E aí é o momento onde nós somos ancorados. Eu não sou muito bom de desenho, mas vou fazer aqui como se fosse uma âncora. E é o momento em que todos esses conteúdos, todas essas realidades vão acontecendo aqui no meu micro mundo, essa âncora aqui, ela tende a cada vez mais se aprofundar. E eu então vou permitindo que a água venha, pelo joelho, pela cintura, e eu então fique preso a essas realidades. E aí eu faço uma pausa aqui para te dizer o seguinte: você pode me perguntar, mas Alcimar, por que você está falando tudo isso se o nosso tema é sobre projeto de vida? Sabe por quê? Eu já posso te responder. É porque se nós não somos capazes de fazer uma análise daquilo que nos prende no presente, como que teremos condições de projetar alguma coisa para o futuro? Ou mais que isso, como que algumas pessoas que ainda estão vivendo de passado, estão com os tentáculos, com as cordas, estão completamente amarradas ao passado, e é aquele tipo de gente que diz assim: ah, tempo bom era aquele, e vive das lembranças, e vive com aquela demagogia, e vive com alguma coisa que aconteceu no passado, da qual ela não conseguiu se desvencilhar, especialmente coisas relacionadas às perdas. E na vida a gente ganha e às vezes a gente também perde. Mas se o nosso foco está voltado para o passado, e se nós estamos ali alimentando todos os ferimentos, as machucaduras e tudo aquilo que está no passado, e todos os dias a gente vai remoendo isso e tenta trazer esse peso do passado e jogar sobre nós, o peso é muito grande, nós não vamos resistir. Nós não vamos conseguir sair do lugar. E eu separei aqui algumas realidades que servem como tentáculos para poder fazer com que esse nosso micromundo aqui se torne menor ainda, roubando-nos a capacidade de enxergar alguma coisa em termos de futuro. E é como eu já disse, se a gente não tem essa plena libertação do presente, especialmente algumas coisas ou muitas das coisas ligadas ao passado, nós não vamos ter condição nenhuma de projetar alguma coisa, porque eu estou ancorado. Eu estou ancorado. E eu separei aqui algumas das coisas que eu gostaria de falar, porque de repente você vai se identificar com algumas delas. Porque todas essas realidades acabam nos tornando incapacitados. Não apenas em termos de habilidades, mas fazendo-nos incapacitados emocionais. E aí nós não conseguimos lançar as redes para o futuro, não conseguimos jogar uma visão em termos de futuro, porque nós estamos completamente aprisionados, fomos delimitados e limitados nas nossas próprias capacidades
e também nos tornamos verdadeiros incapacitados emocionais. E eu quero dizer, em primeiro lugar, acerca das experiências vividas no passado e que muitas vezes produzem ressentimentos. Quantas pessoas que, em função de fatos vivenciados, de maus tratos, de humilhações, do que se chama hoje de bullying, acumularam dentro de si um sentimento negativo. Eu já me encontrei com muitas pessoas, e é muito comum na minha região de Goiás, Goiânia, a gente vê algumas pessoas, é cultural, quando a pessoa diz assim que ela é revoltada. E dentro desse aspecto cultural, o que é um ser revoltado? É aquele que guardou aquele sentimento e que nutre e que alimenta aquele sentimento e que, quando não faz isso todo dia de trazer à tona, de tempos em tempo ele traz, revive e tenta reviver aquela realidade, aumentando o índice de ódio, de raiva da pessoa, ou das pessoas, ou daquele próprio acontecimento. Então, o que acontece? O ressentimento, ele não só aprisiona, mas ele também nos leva a uma espécie de atraso de vida. E faz com que o nosso micromundo, ele se torne menor ainda. Porque não fomos capazes de superar e de tratar esse sentimento que todos os dias ele é reprisado. Daí vem o termo ressentimento. Você sente todos os dias ou todas as vezes e que algum tipo de memória é lançada sobre aquele fato, sobre aquelas pessoas. O segundo, relacionados aos próprios traumas, as próprias machucaduras que a própria vida acaba permitindo. Porque todos nós, viver é um risco. Nós somos lançados na vida. E na medida em que eu sou lançado na vida, eu começo a ter atrito, como eu já disse no início. E eu então sou traumatizado. Eu sou traumatizado. Mas eu preciso entender que, assim como o corpo, fisicamente falando, ele tem recursos para criar um calo, para gerar ali uma cicatriz, eu preciso também, na minha alma, produzir esse tipo de resistência para não permitir que um trauma seja também um tentáculo. Porque esses tentáculos, eles acabam me deixando cada vez mais preso. Então eu preciso aprender a superar todos os acontecimentos, e ainda que tenham ficado aqui alguma espécie, algum tipo de cicatriz, de machucadura, ainda que isso traga de tempo em tempo, em função das mudanças climáticas, traga dor, eu preciso aprender a manejar essa realidade. Terceiro lugar, é uma outra realidade que muitas vezes nós somos passíveis dela, que é a realidade do medo. Porque a forma em que nós fomos criados, especialmente a partir do nosso próprio berço, a partir da nossa própria criação, isso vai produzir em nós coragem ou retração. Isso vai produzir em nós medo. E o medo, ele nos trava, ele nos impede de prosseguir. E nós então, quando temos esse medo, nós não fazemos nenhum tipo de investimento, porque nós temos medo de perder, nós temos medo de machucar, e especialmente nós temos medo de morrer. E quando isso acontece, eu vou descobrir que então eu não aprendi a lidar com essa realidade da vida, aonde viver é um risco. E eu li recentemente uma frase que diz que até para morrer
a gente precisa viver. Então, enquanto a gente está vivo, a gente precisa viver. E a gente não pode adotar o medo como uma espécie de proteção, como uma espécie de escudo. A gente precisa vencer o medo. Como é que eu vou desenhar qualquer tipo de projeto familiar, projeto empresarial, projeto de carreira de vida, se eu estou totalmente atemorizado? Se eu estou cheio de medo? Se eu temo até na possibilidade de pensar em algum tipo de risco que de repente eu vou correr? Não vou progredir. Eu não vou conseguir desenhar nenhum tipo de projeto. Um outro tentáculo é a questão da dúvida e da insegurança. Eu tenho encontrado muitas pessoas na minha caminhada durante a minha vida. Eu gosto muito de gente, sempre me relacionei com muitas pessoas, mas a insegurança acabou dominando alguns desses seres e elas são inseguras. Elas têm medo de dar o passo seguinte. Elas têm medo de que ao pisar elas vão encontrar ali alguma coisa mais profunda, um buraco, um abismo, um escuro. E elas são indecisas, elas não conseguem ter a segurança, a assertividade e de promover alguma coisa na direção de um futuro próximo, a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Porque são pessoas inseguras. Como que uma pessoa insegura, ela vai pensar em algum tipo de projeto? São pessoas que geralmente precisam que a própria vida vá empurrando. Né? Aquele tipo de pessoa que até para namorar às vezes precisa daquele empurrão dos amigos, empurrão dos parentes. Porque nessa insegurança ela perde completamente a capacidade de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa que tem capacidade de decidir, porque simplesmente é uma pessoa insegura. Então, esse é um outro aspecto que faz com que a âncora se aprofunde mais ainda. E essa realidade de mundo aqui, ela vai, então, se afunilando. Um outro aspecto, eu diria, é o aspecto da conformidade. Ou seja, eu vou tomando a forma do lugar, eu vou tomando a forma da minha realidade, todos os conceitos, os padrões, toda a lógica que eu tenho, todas as minhas percepções, elas estão voltadas tão somente para aquilo que está acontecendo bem próximo a mim. Então eu me acomodo, eu acabo tomando a forma, né? Existe até aquele texto lá que nós conhecemos de Romanos que diz: não vos conformeis com este mundo. Não é para a gente tomar a forma desse mundo, mas é para que a gente possa agir como um opositor, rompendo com todas essas barreiras da conformidade, para a gente não tomar essa forma. E esse é um aspecto interessante, porque quando a gente não faz isso, a gente acaba aprofundando também. Porque você já percebeu o quanto é difícil você conversar com alguém que já está conformada com tudo aquilo? Só o fato de você, às vezes, apresentar a ela, numa conversa simples, corriqueira, uma ideia diferente, ela já estranha você, ela já começa a rosnar. E se você insiste, ela apela, e ela muitas vezes até verbaliza: olha, você não está autorizado a entrar na minha própria intimidade e você está invadindo a minha privacidade. Por que isso?
porque são pessoas que estão completamente conformadas com a sua realidade. E um outro aspecto interessante disso é que vão aparecer algumas enfermidades psicológicas nesse aspecto aí, que diz respeito, por exemplo, a alguns seres que são acumuladores. Você se conforma primeiro, aí você começa a materializar a sua visão e se apegar a algumas coisas. Eu já convivi com muita gente que simplesmente ela vai acumulando e criando um vínculo tão forte com a matéria, com a realidade na qual ela está inserida, que chega um momento da vida que é praticamente impossível você arrancá-la daquela realidade dela. Porque o mundo dela, ele está tão somente direcionado no aspecto de cada vez acumular mais. E para isso ela não consegue melhorar o seu padrão de vida. Ela não consegue olhar numa dimensão diferente, não consegue olhar para cima, porque além de estar conformada, ela está completamente aglutinada, colada à sua própria realidade. E às vezes ficou tão conformada que ela começa a ter até mesmo o próprio cheiro daquele ambiente. E isso tem implicações muito sérias na questão da autoestima, porque essa pessoa, ela começa a acreditar que tudo aquilo que é de bom na vida não é para ela. Aquilo que é de bom, aquilo que foi feito de tecnologia, de melhorias, isso foi feito só para os outros. Então, ela acaba se encolhendo. E quando olha no espelho, ela começa a perceber que ela é uma fracassada, que ela não vai conseguir. Então é por isso que eu digo que antes mesmo de tentar desenhar qualquer realidade na direção do futuro, é necessário trabalhar todos esses aspectos dos tentáculos que estão nos aprisionando dentro desse mundo micro. E eu diria ainda um outro passo importante que faz com que cada um viva esse mundo micro de forma intensa é a questão da vitimidade. E quero trazer aqui uma história que está no Evangelho, lá em João capítulo 5, onde certa vez Jesus ele se aproxima de um local chamado Tanque de Betesda, e ali haviam pessoas com toda sorte de doença, diz lá o texto. E de forma especial havia um cidadão que estava ali há 38 anos. Você pode imaginar qual foi a construção psicológica, qual foi a construção da vida deste homem, convivendo ali com os seus parceiros, com as suas parceiras, em um mundo que era reduzido simplesmente a doenças. Isso o levou a um processo de vitimidade muito grande. E diz ali o texto, que está inclusive entre parênteses, isso significa que esse parênteses aí ele não faz parte dos melhores textos e que talvez aponte para a realidade de que isso não passava de um boato, não passava de uma crença popular, de que de tempos em tempos um anjo vinha do céu e ele balançava então a água ali daquele tanque. E dizia a lenda ali que a primeira pessoa que era colocada naquele tanque, uma vez movida à água, era curada de qualquer enfermidade. Então esse é o cenário da construção da realidade deste homem. E Jesus se aproximando ali desse quadro terrível de realidades tão diferentes, né, de micro-realidades, Jesus se aproxima deste homem e pergunta a ele: você quer ser curado? E tal é a resposta baseada na própria realidade de vida dele, que ele não consegue objetivamente responder. Ele começa a inventar uma história.
A pergunta de Jesus não tinha como ser mais objetiva. Você quer ser curado? Bastava simplesmente um sim ou um não. Mas tudo indicava que nessa espera de 38 anos, a sua resposta imediata, rápida, antes mesmo de Jesus fechar a boca, seria sim. Mas ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque quando o anjo desce e então a água ali ela é balançada dentro daquele tanque. Mas Jesus então ele não estava perguntando sobre questão de anjo. Estava perguntando a ele: você quer ser curado? E esse é o processo que muitas pessoas fazem com que muitas pessoas estão aprisionadas aqui nos seus próprios micro mundos, aonde elas se tornaram pessoas incapacitadas, porque ela perde inclusive a habilidade de fazer ali uma espécie de consórcio, de parceria, quem sabe usando a criatividade para poder dizer: olha, a próxima vez que o anjo vier, vai você, depois eu, aquilo outro. E dizer: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, Senhor, que me jogue lá, eu não tenho ninguém. E a realidade de muitas pessoas que nós conhecemos, e de repente você pode ser uma dessas pessoas, é que você acha que está como o Robinson Crusoe naquela ilha, sozinho, dizendo: eu não tenho ninguém. Porque às vezes a realidade da gente leva a gente a esse estado. Eu passei recentemente uma situação de enfermidade na minha vida, onde eu fiquei 1 ano e 1 mês de cama, sem esperança de nada, dentro de um quarto, na cidade de Blumenau, tendo como socorro apenas a minha tia, que fazia tudo por mim ali, as minhas 2 tias, morando ali no mesmo prédio, inclusive na casa de uma delas. Mas durante muitos momentos da noite em que eu não dormia, durante o dia, eu olhava para a minha realidade, como que assumindo um papel de vítima, e eu dizia: eu não tenho ninguém. E isso não era verdade. Mas a construção do mundo, das minhas realidades, essa construção me levou a pensar dentro do meu micromundo de que eu não tinha ninguém. E isso era um fator de aprisionamento. Agora, quantas coisas, quantos aspectos da vida desses micromundos, de cada pessoa que está participando aqui desse encontro, e que tem nuances e realidades e singularidades que não se comparam com ninguém, e que de alguma forma essas pessoas estão literalmente aprisionadas à sua própria realidade. E se não acontece um rompimento, uma ruptura radical para que você saia do micro e vá para esse macro aqui, você vai vegetar durante toda a sua vida nesse micro. E o que eu quero dizer em outras palavras é que sem essa ruptura aqui, nós não vamos conseguir fazer nenhum tipo de projeto na nossa vida. Porque a âncora vai persistir, vai pesar. Os tentáculos relacionados a coisas do passado, a fatos, pessoas, realidades, educação e uma série de outras coisas que estão presentes na nossa vida, vão nos fazer ou ficarmos estagnados ou nos levar de volta. E quantos são os aprisionamentos? Agora, o curioso é que mesmo saindo aqui desse micro e a gente vai para o macro, nós não estaremos livres de nenhum tipo de tentáculo, nenhum tipo de corda que venha te aprisionar. Porque na medida em que nós saímos daqui e nos lançamos a esse mundo macro aqui, nós temos outros aspectos de influência e outras tentativas de escravização. Porque nós aqui agora entramos no lado social. Entramos agora no lado cultural.
E aí a gente vê, por exemplo, alguns pesos hoje sobre as pessoas, que na verdade esses pesos funcionam sempre na direção, na tentativa de fazer com que essas pessoas que saíram do micro também sejam aprisionadas. Vocês querem um exemplo? A própria forma em que a ideologização acontece na nossa própria sociedade. Nessa visão de macro, nós vamos então interagir com pessoas, ou pelo menos vamos tentar interagir com elas e não vamos conseguir, porque elas já foram cooptadas por alguns tipos de ideologias e elas então estão saindo aqui dessa realidade do macro e estão desenvolvendo um mundo micro. Uma outra questão também é a questão das seitas, das religiões mais incisivas, onde as pessoas acabam não vendo mais as suas próprias vidas, mas que as vidas dessas pessoas são voltadas exclusivamente para aquela realidade, onde ela tem uma rotina dura, semanal, mensal, anual, sem fim, onde ela repete todos os dias aquela mesma coisa, e ela não é capaz de perceber que mesmo estando fora do micro, estando no macro, ela está novamente construindo uma realidade micro. E isso impossibilita, são só 2 exemplos que eu dei, isso impossibilita também as pessoas a traçarem alguma coisa no que diz respeito a progresso. E eu não falo aqui apenas de progresso financeiro, mas eu falo aqui acerca de progresso intelectual, conhecimento. Eu falo aqui acerca de progresso espiritual, porque se você frequenta um local e naquele local são repetidos os mesmos dogmas, as mesmas coisas, em todas as reuniões, em todas as vezes que você vai lá, você ainda não percebeu, mas estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Estão aprisionando a tua alma, estão aprisionando a tua mente, você não é mais um ser livre. E é por isso que é importante o fato de nós conhecermos a Jesus Cristo na essência, porque ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é possível planejar, projetar, desenhar, fazer nada nessa vida se nós não estivermos totalmente libertos de todas essas realidades que fazem parte das nossas conjecturas, dos nossos pensamentos, da nossa herança familiar, da nossa herança cultural, dos nossos traumas, dos nossos sentimentos de passados e de tudo aquilo que nos aprisiona. É por isso que é importante, antes mesmo de traçarmos qualquer projeto de vida, nós pensarmos na nossa própria libertação. E sendo prático, eu gostaria que você, pelo menos, nesse seminário, pudesse apontar aí, você que está junto com alguém, assistindo, e você pudesse fazer uma pesquisa profunda sobre o que na verdade te prende, o que te agarra, o que te impede de progredir, de dar um passo. Porque às vezes a gente fica tentando reciclar algumas coisas na nossa própria vida que já deveriam ser esquecidas. E olha, a vida, eu acredito que ela é feita de ciclos. Muitos ciclos na nossa vida, eles se abrem. Muitos ciclos se fecham. Eu acredito que praticamente todos os ciclos, eles acabam se fechando. Mesmo o ciclo da vida, que ele se abre quando nós nascemos e ele se fecha quando nós morremos, todos eles igualmente, eles se fecham. Mas o fato é que muitas vezes nós temos uma resistência para poder permitir que alguns ciclos se fechem na nossa vida. E quando esse ciclo nós insistimos para que eles fiquem abertos, nós geramos uma pendência. E essa pendência vai se tornar um peso
que consequentemente vai se tornar uma forma de aprisionamento da nossa alma, da nossa mente, da nossa vida, nos impedindo completamente a progredir e a seguir em frente. Então nós precisamos sepultar algumas coisas que estão nos puxando para trás, seja na área material, seja na área de relacionamentos. Às vezes a gente não tem mais como caminhar com algumas pessoas. Eu constantemente tenho feito aqui um 5S, uma limpeza na minha vida em relação a alguns tipos de relacionamentos que estão sendo nocivos, que são, como dizem hoje, são tóxicos e que não trazem nenhum tipo de proveito, que não me edifica, e eu preciso então sepultar isso sem nenhuma espécie de culpa. Aliás, por falar em culpa, a gente sempre tem que pensar na dimensão da culpa como sendo uma culpa boa e uma culpa ruim. E o que é uma culpa boa? Uma culpa boa é aquela onde você erra, você sente culpa e aí você se regenera. E a culpa, ela funciona como um indicativo de que alguma coisa está errada em você, então eu chamo isso de culpa boa. Agora, o que é a culpa ruim? São aquelas realidades onde você não tem participação, algum tipo de injustiça na família, algum tipo de injustiça na sociedade, algum tipo de realidade que você presenciou, onde você traz para si a responsabilidade de acreditar que você é o culpado daquilo, que você é o culpado de um bando de injustiças que existem hoje no mundo. E a gente precisa se libertar também dessa má culpa. E a gente precisa tratar essa questão da boa culpa, porque somente assim a gente vai conseguir progredir na vida. E olha, na medida em que nós crescemos, nós então somos expostos a essa realidade do macro. E esse macro não significa necessariamente a nossa própria libertação, mas vai também nos oprimir para tentar nos devolver para esse mundo micro. E aí, o que é importante aqui nesse momento? O que é importante nesse momento é que nós precisamos de trazer todos os esforços para poder romper com tudo isso que nos delimita aqui. Tudo isso, né? E fazer com que eu seja um ser pronto, que posso olhar em todas as direções e que posso assim, sendo livre, eu posso desenvolver o meu projeto de vida sendo o mais livre possível. E aí, o que vai valer serão os nossos vínculos, os vínculos importantes, por exemplo, com amizades de boa qualidade, né? Vale a pena lembrar aqui, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Aquilo que é despertado através de pessoas boas que estão ao nosso lado, como conselho dos bons amigos, conselho de pai, conselho de mãe, e que tudo isso vai agregar e fazer com que a gente, de fato, seja uma pessoa livre. Eu quero contar para vocês uma história que eu acredito que muitos conhecem, para tentar estimular cada um que de repente esteja vivendo aí essa prisão da realidade, esteja ainda carregando uma experiência negativa pelo aspecto emocional. Viktor Frankl foi um homem judeu que foi levado preso para aquele campo de concentração, Auschwitz, e era um homem culto, muito inteligente, foi ali levado para morrer. E eu fico pensando que muitas possibilidades poderiam vir sobre o fato desse homem ter levado num momento drástico, terrível, escuro, tenebroso da nossa história. E ele então, chegando ali naquele local tenebroso,
ao invés dele se conformar, ao invés dele se construir uma realidade baseada no lugar, tomar a forma daquilo, se colocar como vítima, ele então toma algumas decisões. E ele então começa a conversar consigo mesmo e ele diz: primeira coisa, o que eu posso fazer para me manter vivo? Eu não posso me entregar. Porque nesse processo, às vezes, de realidade de vida, muitas pessoas já se entregaram. Literalmente, elas se acomodaram, se acovardaram e se tornaram pessoas medíocres. E Frankl disse: eu preciso me manter vivo aqui. E mais que isso, ele tomou uma decisão. Eu preciso saber como que a minha vida vai ser útil para poder tentar ajudar e salvar outras pessoas. E em cima dessas duas decisões foi o que o manteve vivo, e ele então é depois o inventor de uma terapia chamada logoterapia. E se você puder adquirir esse livro, procure Viktor Frankl, Logoterapia. Fazendo isso, nós poderemos estar aptos para desenvolver um projeto de vida. Mas antes disso, vai acontecer de forma inconsciente, de forma involuntária, algo misterioso em nós. Quando nós nos livrarmos de todas essas garras, vai começar a brotar dentro de nós um negócio chamado propósito de vida, que vai dar as mãos para o projeto. E o propósito de vida vai ajudar no desenvolver do projeto de vida. Então, a partir daí, eu estarei apto para desenhar esse projeto de vida. E veja uma outra realidade que eu gostaria ainda de descrever, que vai nos ajudar. O Evangelho Jesus contou uma parábola dos talentos. E veja ali 3 realidades e que a gente precisa se comparar para poder saber qual o pano de fundo da nossa realidade em relação a esses 3 personagens aqui da parábola de Jesus. Jesus disse que o administrador veio e deu a um 5 talentos. E ele se dirigiu a outro e deu 2 talentos. E dirigiu-se a outro e deu 1 talento. Depois de um certo tempo, o que tinha 5 talentos trouxe 10, dobrou. O que recebeu 2 trouxe 4. E o que tinha 1, ele ficou com medo. Ele temeu. Ele disse: eu tenho temor, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. E ele então enterrou. E olha, 3 realidades diferentes, onde 2 se assemelham. O panorama de realidade construído foi o panorama de dizer: eu vou buscar alguma coisa inovadora no sentido de multiplicar o que eu recebi. Ao passo que o outro, temendo o seu patrão, ele resolveu enterrar. Então, nós vimos até aqui que no nosso mundo individual, nós construímos a nossa própria realidade. E essa realidade, ela é formada por situações aonde fazem isso conosco, mas a partir de um certo instante, nós começamos a tomar as nossas próprias decisões. E esses 2 aspectos aqui acabam sendo o patamar para a formação da nossa própria realidade no nosso micromundo. Mas nós precisamos romper com essa realidade do micromundo. Precisamos tratar todos esses aspectos que nos aprisionam, porque na verdade todos nós, sem exceção, acaba sendo prisioneiro e nós somos então delimitados por essa nossa própria realidade.
quando nós estivermos capacitados para poder enfrentar tudo aquilo que está nos puxando para trás, tudo aquilo que está fazendo com que a gente se permaneça no mesmo local, nós então vamos desenvolver uma visão que vai nos levar adiante. Então, veja bem a importância de nós termos aqui uma percepção clara a respeito de onde eu estou, de eu fazer uma sondagem, de eu identificar quais são as realidades e que estão me trazendo para trás. Mas você pode dizer, mas a minha vida está boa, eu tenho sucesso na vida, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu tenho uma coisa a dizer a você. Ninguém que tenha alcançado um sucesso tenha chegado no seu próprio limite. Você já percebeu que de 4 em 4 anos a gente tem as Olimpíadas? E eu não me recordo, no meu período de vida, em nenhuma Olimpíada que não houvesse algum tipo de recorde. Alguém sempre quebra um recorde. E mais do que isso, podemos aqui imaginar que daqui a 50, 100 anos, as pessoas que estiverem vivas vão perceber que outras pessoas estarão naquele tempo quebrando novos recordes e que essa vai ser uma sequência que nunca vai acabar. E qual é o ensinamento que nós temos acerca disso? É que independentemente do meu status, da minha posição, do que eu já consegui, eu não cheguei no meu limite. Eu posso planejar alguma coisa que vá transcender aquilo que qualquer outro ser já alcançou. E é por isso que entra também um texto bíblico dizendo que tudo é possível ao que crê. Mas é possível ao que crer na medida em que nós nos libertamos completamente das amarras. É por isso que Jesus, quando pediu para Lázaro sair da sepultura, que estava numa realidade de apodrecimento, como defunto, ele diz: soltai as amarras. É claro que isso é uma alegoria, mas é necessário soltar as amarras. Quantas pessoas que estão aí nas suas amarras psicológicas, alguns verdugos emocionais, estão debaixo de uma carga familiar, em que você às vezes se olha no espelho e tal é o grau da sua baixa autoestima que você diz a si mesmo: eu não sou capaz. Esse é um aprisionamento. É de você olhar para a vida e não ver apenas as coisas simples e que você está vivendo, mas você ter uma visão de nobreza e dizer: eu posso alcançar, eu quero chegar lá, basta você projetar isso. Mas antes mesmo de tratar aquilo que te segura, nós não teremos condições de avançar. Só vamos avançar quando houver, eu não diria nem mudança, porque eu não gosto muito da expressão mudança. Eu gosto da expressão crescimento. A gente precisa crescer em relação a todas essas realidades emocionais, que sejam culpa, que seja ressentimento, que seja trauma, que seja bullying, que seja o que for que fique para trás. E que a gente comece a olhar as nossas potencialidades. Como assim aqueles homens ali dos talentos, eles olharam: eu tenho a capacidade para fazer isso aqui duplicar. E você empreender todos os recursos para você fazer aquilo progredir, para você fazer aquilo crescer, para você sair dessa realidade e que se tornou para muita gente uma verdadeira clausura, onde a única justificativa para se manter nesse lugar é a vitimidade. É porque o mundo não me dá oportunidade. Como muitos hoje vivem nessa realidade da vida política, dizendo que são vítimas, dizendo que não são oportunidade, que não têm oportunidade, que nenhuma oportunidade na vida foi dada a elas. Mas na medida em que a gente se trata, que a gente se abre, que a gente faz a sondagem, que a gente percebe as nossas próprias capacidades, e olha, os dons e talentos, eles precisam ser descobertos em nós mesmos. E mais do que isso, eles precisam ser desenvolvidos.
Eles precisam de aprimoramento para que depois eles possam ser usados. Mas para isso, não tem como você trabalhar com uma mão amarrada, com o pé amarrado, com as duas mãos amarradas. Precisa de libertação. Por isso que propriamente, nesse nosso primeiro encontro, eu não gostaria de desenhar aqui uma trajetória mágica, como talvez alguns até possam ter pensado que eu iria fazer, porque isso não existe. É necessário primeiro você se ver. É necessário primeiro você entender o que está te segurando, o que está te impedindo. É necessário você se libertar disso, para que uma vez livre, você possa, agora sim, eu posso pegar um papel, agora eu posso sonhar, agora eu posso imaginar, e aí você poder projetar e responder de forma sincera, onde eu gostaria de estar daqui a 2 anos. O que eu gostaria de estar fazendo e aonde eu gostaria de estar daqui a 5, 10, 20 anos. Ou você já está tão aprisionado na sua vida que nem perspectiva mais de sonho, de realidade, de busca você tem mais. Então, é importante abrir um processo na vida para que, de fato, a gente tenha um momento de começar a desenhar uma nova história de vida. Esse seminário não vai acabar aqui. Isso aqui é apenas uma introdução para algumas das coisas que eu gostaria de fazer já agora no mês de outubro. E quero já deixar aqui o meu convite para você. E se de alguma forma você precisa de alguma ajuda, pode fazer contato. Se de alguma forma isso mexeu com você, te inquietou, fez com que a sua mente lembrasse de alguns fatos aonde você está aprisionado, então faça contato comigo que a gente vai poder conversar e a gente vai poder ser uma espécie de facilitador para você, para que quem sabe no futuro bem próximo a gente possa desenhar uma escalada de projeto sincero de vida, onde os sonhos poderão se tornar realidade. Muito obrigado por esse tempo precioso, muito obrigado por você ter feito a sua inscrição, por ter participado. E a gente vai se ver em breve aqui. Um grande abraço para você e a gente se vê.